Estamos de uma grande catástrofe. Por pouco, uma tempestade solar quase nos atingiu em 2012. Mas, felizmente, estávamos a 9 dias de distância. Infelizmente, outra tempestade solar está prevista para 2025. E pode ser tão fatal que a humanidade se extinguiria em poucos dias. A tempestade de Carrington é um exemplo do que pode acontecer, e outra tempestade similar está se aproximando. O que aconteceria se uma tempestade solar atingisse o planeta em que vivemos agora? Como isso nos impactaria? A questão mais crucial é: como iríamos sobreviver? É sobre isso que falaremos nesse vídeo, então fique comigo até o final. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Na noite de uma quinta-feira, em 1º de setembro de 1859, as pessoas acordaram achando que o sol já tinha nascido e começaram a fazer seu café. Logo descobriram que estavam enganadas. Em vez do sol, elas se depararam com uma aurora visível no mundo inteiro, que são incríveis luzes celestes que aparecem muito raramente. Eram as luzes mais bonitas e vibrantes que elas já tinham visto em suas vidas e apareciam altas no céu. A aurora encantava as pessoas, que ficaram maravilhadas com a beleza à sua frente. Mas elas não tinham ideia de que a aurora era um sinal de alerta para a tempestade geomagnética mais poderosa que o Sol já causou. O pesquisador Richard Carrington percebeu um aumento de luz solar ao estudar o Sol e viu um clarão que indicava que uma tempestade solar estava a caminho. A aurora pôde ser vista em todo o mundo. A tempestade destruiu as redes de telégrafo, causando falhas em muitos lugares. Alguns operadores conseguiram enviar e receber mensagens, mas outras estações sofreram curtos-circuitos e incêndios. O impacto desta tempestade solar, no entanto, teria sido muito maior se uma tempestade semelhante tivesse nos atingido em 2012, devido à baixíssima dependência da tecnologia naquela época. Para entender o quão perigosa é uma tempestade solar para a nossa tecnologia, precisamos entender como ela funciona. O Sol é uma grande bola de gases que está sempre mudando, e às vezes acontecem torções no seu campo magnético que podem causar erupções. Quando isso acontece, o Sol pode liberar grandes quantidades de radiação eletromagnética, fenômeno conhecido como EMC, o que cria nuvens enormes de plasma quente. Essas nuvens podem colidir com a esfera magnética da Terra e causar tempestades geomagnéticas que podem ser fatais para os humanos. Durante as erupções solares, bilhões de partículas carregadas são emitidas pelo Sol e podem atingir a Terra em 1 ou 5 dias, dependendo da velocidade das nuvens de plasma. O campo magnético da Terra não é poderoso o suficiente para nos proteger sempre que isso acontece, mesmo que apenas uma pequena parte das erupções seja direcionada para o nosso planeta. Isso leva a uma tempestade, o que foi visto no evento de Carrington. O acontecimento de 1989 foi outra tempestade notável. Embora Carrington tenha sido cerca de 3 vezes mais intensa do que a tempestade solar de 89, ela ainda foi a maior tempestade solar do século XX. Mesmo sendo prevista 3 dias antes de atingir a Terra, não havia nada que pudesse ser feito para diminuir os impactos da tempestade. Os astrônomos apenas observaram conforme as erupções de energia saíam rapidamente da superfície da tempestade. Os astrônomos apenas observaram conforme as erupções de energia saíam rapidamente da superfície solar. A tempestade afetou Quebec, no Canadá, causando o fechamento do metrô de Montreal e deixando toda a província no escuro total, ou pelo menos até que pudessem ver a magnífica aurora no céu. Os Estados Unidos não sofreram um apagão, mas centenas de redes elétricas tiveram problemas que só foram resolvidos com o fim da tempestade. Danos imensos foram causados em satélites e outros equipamentos de comunicação. Os satélites ficaram fora de controle e tiveram problemas estranhos que só passaram quando a tempestade foi embora. As transmissões de rádio em geral foram perdidas ou afetadas por interferências. Embora esta tempestade solar não tivesse a mesma intensidade que a de Carrington,
Então, ela teve um grande impacto e poderia ter sido maior em 2012 se tivesse atingido a Terra. Quando o evento estranhamente poderoso de EMC ocorreu, em 23 de julho de 2012, ele teria sido a tempestade solar mais forte em 160 anos. Mas no momento em que os fluxos de partículas carregadas estavam viajando em direção ao nosso planeta, eles atingiram o local onde a Terra havia acabado de passar, atrasando o apocalipse que ocorreria se nos atingisse. O plasma carregado errou a Terra por cerca de 9 dias, porque o centro da nossa estrela de fogo girou por aproximadamente 25 dias. Mas outra tempestade solar é esperada em 2025. Então, o que aconteceria e o que faríamos se a tempestade solar de 2025 nos atingisse? Bom, a força do sistema solar é a principal responsável. Uma tempestade menor não faria muito dano, causando apenas um mau funcionamento de eletrônicos e apagão das redes de rádio. No entanto, os efeitos de sermos atingidos por uma tempestade solar de classe X seriam extremamente sérios. Qual príncipe da Disney é sua alma gêmea? E as únicas ameaças ao nosso planeta são uma explosão em um futuro distante, daqui a cerca de 7 bilhões de anos, ou a probabilidade de uma colisão com um asteroide. Os dinossauros, a maior espécie da Terra, foram exterminados sem piedade em um evento assim. Devemos nos atentar também com outras ameaças. Neste caso, o único culpado é o nosso tão bem conhecido Sol, o mesmo que nos dá iluminação e calor todos os dias. Mas a mesma estrela pode também ser responsável pelo declínio da humanidade, bem como pelo fim de todo o avanço tecnológico que tantas gerações se dedicaram em construir com seu tempo e esforço. Uma tempestade solar do nível de Carrington faria com que o mundo inteiro parasse por um longo período. Pode demorar algum tempo para nos recuperarmos.